Olá, meu nome é Giovano e eu vou apresentar os principais resultados de um projeto de pesquisa, conduzido junto ao programa Pesquisador Mineiro, PPM 0047618, financiado pela FAPEMIG, tá? Cujo título é A Multiplicação in vitro e enraizamento ex vitro de Bambusa vulgaris, uma espécie de bambu muito importante para o nosso setor produtivo. Bom, em relação à ocorrência e aplicações de Bambusa vulgaris, se tem relatos, que a espécie apresenta uma origem asiática, e ela foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses. É uma espécie com uma ampla muitas aplicações, uma variedade muito grande de aplicações, ela pode ser utilizada para o artesanato, fabricação de móveis, recuperação de solos, construção civil, papel, celulose, biodiesel, energia, dentre outras aplicações, inclusive alimentação. É uma espécie muito versátil e de grande interesse visando a produção de fibras, por exemplo. Contudo, em relação às questões relativas, à obtenção de sementes e mudas no mercado, ainda não há um desenvolvimento de técnicas de uma forma muito expressiva. Primeiro, as sementes são raras, não é simples obter sementes da espécie no mercado, e as florações dos materiais geralmente são precedidas de mais de 20, 30 anos, o primeiro florescimento. Então, o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento vegetativo é prolongado na espécie, certo? E a produção de mudas no mercado basicamente é feita via macropropagação ou desmembramento de touceiras, que não se tem ainda rendimento muito elevado em escala massiva de produção. Tá? Também há o detalhe da Lei número 12.484, de 8 de setembro de 2011, que ela dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo de Bambu e da outras providências, ou seja, uma lei que foi implementada no Brasil e, inclusive, envolve a questão do campo de produção de mudas. Então, há necessidade de se trabalhar melhor, em relação ao desenvolvimento de protocolos para a produção massiva de materiais de bambus, a serem destinados para o mercado. Inclusive, uma base, importante para a lei, inclusive a disponibilização de mudas em quantidade e qualidade adequadas podem favorecer ainda mais a aplicação da lei. Bom, em relação às técnicas de propagação, se tem o cultivo in vitro, então a cultura de tecidos, principalmente relacionado aí à técnica de micropropagação, onde se tem várias vantagens para a produção de mudas, onde, por exemplo, pode-se obter mudas independente da estação do ano, e inclusive obtenção de sementes. No caso da espécie, as sementes são raras de serem obtidas. Então, a clonagem de plantas selecionadas e a conservação genética são duas aplicações importantíssimas da micropropagação, onde ao final do processo se tem plantas clonais. E além disso, materiais isentos de pragas, de doenças, materiais com uma qualidade melhor em relação ao vigor. Então, a técnica de micropropagação ela é uma aliada para a produção de mudas e pode sim alavancar o setor em relação à disponibilização de materiais selecionados para a formação de plantios artificiais visando a produção de biomassa. É uma espécie que cresce muito rápido, e está sendo implantada em algumas regiões no Brasil.
Bom, quanto aos objetivos do projeto. Então, o objetivo geral, gerar informações para o aperfeiçoamento da técnica de multiplicação clonal em larga escala de matrizes adultas de bambusa vulgares por meio da técnica de micropropagação. Objetivos específicos: avaliar o efeito do espectro luminoso em relação à morfofisiologia de explantes nas fases de multiplicação e alongamento in vitro, determinar a melhor concentração de benzilamino-purina e ácido naftaleno acético nas fases de multiplicação e alongamento in vitro, e avaliar o enraizamento in vitro e ex vitro de microestacas na ausência e presença de ácido indolbutírico. Então, nada mais é do que desenvolver protocolos visando a clonagem de indivíduos selecionados, né, para obtenção de mudas em larga escala. Então, aperfeiçoamento de técnicas específicas para o cultivo dessa espécie e que possam ser replicadas em uma escala industrial de produção. Bom, em relação aos materiais e métodos, né, em relação à origem e coleta de brotos, então os materiais foram coletados de plantas adultas, né, os seus colmos foram seccionados, né, em torno de a obtenção de 2 gemas, né, por cada seção do colmo seccionado. Então, aí, o material ele é referente a uma espécie plantada na Universidade Federal de Lavras, né? Então, se tem a Bambusa vulgaris, plantado na arborização do campus, e se utilizaram matrizes, né, para a coleta desses colmos, então materiais adultos selecionados. Então foi feita essa simulação. Esses colmos então foram plantados em vasos, né, contendo substrato comercial à base de casca de pinos e vermiculita, e a sua extremidade foi preenchida com água, né, próximo à gema terminal, onde se observa que após um período de 30, 40 dias já se tem a emissão de brotações. Tá? A esse plástico aqui foi justamente feito o isolamento da área onde foi adicionado água, né, junto ao meristema aqui do colmo. Tá? Então só teve a finalidade, né, essa disposição, né, dos colmos seccionados teve a finalidade de obtenção de brotações que foram coletadas posteriormente para inoculações in vitro. Todo o material foi conduzido em um canteiro suspenso dentro de uma casa de vegetação, sem controle da temperatura e luminosidade, tá? Apenas recoberto com sombrite, 50%. Então, após o período aí de 30, 40 dias, foram feitas várias coletas semanais, né, onde é importante comentar a respeito do preparo dessas brotações. Né, os materiais devem ser submetidos ao controle de pragas e doenças, principalmente ação de fúngica, né? Então, soluções base de fúngicas foram aplicadas semanalmente, e inclusive em algumas situações até inseticidas para evitar a presença de cochonilhas e pulgões. Após esse cultivo, foram feitas então coletas de brotações contendo uma bainha, né, revestida ao longo do meristema axilar, certo? Esse meristema é importante observar que não pode ocorrer a emissão de brotações axilares, ele deve estar protegida, né? Então, essa bainha foliar foi extraída, aí sim é exposto, né, o meristema axilar. E, posteriormente é feita uma raspagem para eliminar alguns tecidos porosos na base da bainha foliar, ficando nesse formato aqui aproximadamente. Tá? Posteriormente é feito então o seccionamento nas dimensões específicas, entre 1 centímetro até 1,5 é interessante. Tá? Se o corte for feito muito próximo à região meristemática, pode ocorrer oxidação e morte
do meristema. Então, há de se ter cuidado no preparo dessas brotações e depois extração, né, dos meristemas. Na verdade, obtenção dos segmentos nodais, tá, que foram então submetidos a uma introdução no meio de cultura MS. A sala de crescimento 24 graus Celsius, com uma variação de mais ou menos 2 graus Celsius, e um fotoperíodo de 16 horas e uma intensidade luminosa de 40 micromol por metro quadrado por segundo. Bom, após um período de 40 dias de estabelecimento in vitro, tá, os materiais então foram submetidos aos tratamentos referentes à fase de multiplicação de gemas adventícias e alongamento de brotações in vitro. Então, foi utilizado segmento nodal inoculado em meio de cultura MS, contendo diferentes concentrações de benzilamina-purina, BAP, e ácido naftaleno acético, ANA. O BAP foi de 1, 2 e 3 mg por litro, e ANA foi de 0,5 e 1 mg por litro. Então, visando estudar as melhores relações, concentrações e relações de reguladores de crescimento para a indução de gemas adventícias e também alongamento de brotações. E esses materiais foram submetidos em diferentes espectros luminosos. Então, no caso aqui, nós temos a letra A, letra B, C e D, diferentes espectros, né? Então, letra A, o espectro branco, B, azul, e C, verde e D, vermelho. Então, foram esses espectros utilizados para avaliar os aspectos morfológicos, morfofisiológicos em si, em relação ao cultivo in vitro desses segmentos nodais. Então, para tentar otimizar, qual seria o principal espectro luminoso ou quais que poderiam influenciar ainda mais a obtenção de gemas e o alongamento das brotações em condições in vitro. Bom, para o enraizamento in vitro e ex vitro, as brotações obtidas nas fases de multiplicação e alongamento foram submetidas ao enraizamento in vitro e ex vitro. Para o enraizamento in vitro, a condição de seleção foi um broto com 2 até 5 centímetros de comprimento. Como teve uma produção variada de brotações, nós determinamos essa variação de comprimento para obtenção dos explantes, das microestacas em si. Essas microestacas foram inoculadas em meio de cultura MS, na ausência ou presença de A e B, ácido indol butírico. Na presença de A e B, foi adicionado, suplementado ao meio, 2 mg por litro. E ácido naftaleno acético, 1 mg por litro, BAP, 0,5 mg por litro, em todos os tratamentos. E os materiais foram, então, dispostos em diferentes espectros luminosos, branco, azul, verde e vermelho. As lâmpadas foram utilizadas como LED, monocromáticas. Já para o enraizamento ex vitro, então, a questão das brotações foi a mesma, foi mantido de forma similar, tentando simular condições muito próximas, só que foi colocado num substrato à base de vermiculita e matéria orgânica e formando um mini estufinho, certo? E também na ausência e presença de A e B, sob diferentes espectros luminosos, branco, azul, verde e vermelho. Bom, em relação aos principais resultados desse projeto, importante comentar que as fases de multiplicação e alongamento in vitro ocorreram simultaneamente. Então, com isso, nós podemos obter produção de gemas e brotos ao mesmo tempo. Isso acelera a obtenção de plantas clonais. Então, essa característica é importante de ser destacada. Outra informação importantíssima diz respeito à concentração de benzilamina-purina e ácido naftaleno acético, onde a melhor relação foi de 2 mg por litro de BAP e 0,5 mg por litro de ANA.
tá? Para favorecer a multiplicação e o alongamento simultaneamente. Bom, em relação aos espectros luminosos, nós podemos observar aqui também 4 figuras importantes, né? Onde se tem aqui o efeito da luz branca, azul, verde e vermelha, né? Em relação aqui à sobrevivência, número de brotações por explants, comprimento de brotações e número de folhas por explants. Algumas características, então, de análise de sobrevivência e características morfológicas nas condições espectrais estudadas. Então, o que se tem de observações? A sobrevivência não foi influenciada em relação ao espectro luminoso. Foi praticamente igual, né, em relação a todos os tratamentos de luz. Bom, em relação ao número de brotos por explante, aí sim nós devemos destacar, né, a lâmpada branca e também a coloração azul, certo? Elas apresentaram características similares, as mesmas, né, em relação à obtenção de brotações, né, por explantes. Já o comprimento de brotação, né, o alongamento desses propágulos foi melhor na cor branca. Isso aqui é uma característica importante, né? E da mesma forma, né, o número de folhas por explantes ocorreu, né, o maior número na lâmpada de cor branca. Então isso já denota, né, já mostra para o pesquisador, né, para a obtenção de algumas conclusões, que a espécie requer um espectro amplo, né, para crescer e se desenvolver. Então ele não pode ser muito específico. Bom, em relação aos pigmentos fotossintetizantes, nós avaliamos o teor, né, o conteúdo de clorofila A, clorofila B, o somatório total, né, A mais B, e carotenoides. Também observações importantes, né, diz respeito à clorofila A na cor branca, foi observada maior, né, conteúdo foliar de clorofila A. Na clorofila B, nós podemos observar aqui que a luz branca e azul não diferenciaram, né? E podemos observar que o somatório, né, de clorofila A mais B foi maior no espectro luminoso branco. Então, mais uma vez, denotando que o conteúdo de pigmentos fotossintetizantes, no caso da clorofila A e B, foi maior em luz branca praticamente. Isso diz respeito à fotossíntese in vitro, né, que pode favorecer posteriormente a produção de fotoassimilados e, de forma consecutiva, o crescimento e desenvolvimento in vitro. O mesmo detalhe diz respeito aos carotenoides. Também houve maior acúmulo de carotenoides nas folhas, né, durante o cultivo in vitro na cor branca. Então, mais uma vez denotando que a espécie requer um amplo espectro de atuação, né, para que ocorra um crescimento e desenvolvimento mais otimizado. Então, a princípio, se utilizar lâmpadas monocromáticas com cores específicas, um espectro luminoso curto, né, uma faixa curta, não se consegue obter otimização para essa espécie, considerando, claro, as condições de cultivo in vitro e todos os tratamentos testados. Outro aspecto importante diz respeito ao vigor, né, e também diz respeito à senescência observada durante o cultivo in vitro. Então, quanto ao vigor, mais uma vez aqui o score 1, no caso a nota 1, ela diz respeito ao vigor classificado como excelente. E essa análise multivariada, ela mostrou, né, uma diferença muito grande em relação aos espectros luminosos. Então, quanto mais próximo aqui a figura A, né, que diz respeito ao vigor, quanto mais próximo ao score 1, é melhor. É um vigor melhor, porque se refere à indução de gemas e brotos com crescimento ativo sem deficiência nutricional aparente.
Então, a cor branca, né, o espectro luminoso branco, foi o mais próximo, apresentou maior correlação, né, com o score 1, ou seja, maior frequência das observações. Então, de acordo com o que foi observado nas demais características anteriores. E em relação à senescência, que é outra característica que apresenta bastante proeminência no cultivo in vitro do bambu, né, se tem que o score 1 seria a menor, né, ocorrência de senescência. E a cor branca, mais uma vez, né, o espectro luminoso branco ficou entre o score 2 e 3, né, e os demais espectros ficaram mais afastados entre o 2 e o 3. Tá? Quanto mais próximo ao centro, menor correlação, mais afastado, maior correlação, né, em relação a um determinado tratamento avaliado. Então, mostrando mais uma vez que o espectro luminoso branco favoreceu, né, melhores condições em relação ao vigor e menor senescência dos materiais. Ela foi mais acentuada na coloração vermelha, né, a senescência dos materiais. E em relação ao enraizamento, né, após a obtenção então das brotações, né, microestacas que foram coletadas das fases de multiplicação e alongamento in vitro, foi estudado então o enraizamento ex vitro e in vitro. E é importante observar que apenas houve enraizamento in vitro, ou seja, todas as microestacas submetidas ao enraizamento ex vitro não induziram raízes, não formaram raízes, tá? Conforme os tratamentos testados. Então, só houve resultados in vitro de enraizamento. E em relação aos espectros luminosos, mais uma vez, a cor branca, né, o espectro luminoso branco, foi o melhor para a sobrevivência dos materiais, aí chegando a 80% de sobrevivência. Enquanto ao enraizamento in vitro, o espectro branco foi o melhor, né, então chegando em torno de 50% de enraizamento, seguido do espectro verde. Né, o espectro verde, que tem uma característica muito próximo ao escuro, né? Também apresentou enraizamento em torno aqui de 20%, baixo, né? Então o material não apresentou enraizamento alto em relação ao cultivo in vitro, mas na presença de ácido indol butírico. São essas as observações importantes, né? Então aqui mostrando só um resumo das fases de enraizamento. Primeiro foi obtido então o material enraizado, que se tem detalhe das raízes na posição inferior do recipiente. Posteriormente, ao enraizamento in vitro, esses materiais foram lavados na extração, né, de todo o agar presente nas raízes, limpando bem o material, e posteriormente foi plantado, né, em uma bandeja de células e também em alguns copinhos plásticos de forma experimental em sala de crescimento. E os materiais cresceram, se desenvolveram adequadamente. Então foi possível obter materiais clonais da espécie pela técnica de micropropagação, e principalmente trabalhando aí com espectro luminoso branco. Então não há necessidade de submeter a espécie em espectros específicos, né, como a coloração vermelha, azul, tá, ou até verde. Principais conclusões do projeto de pesquisa. Então, as fases de multiplicação e alongamento in vitro ocorreram simultaneamente. Então, as pessoas interessadas no cultivo in vitro de bambus vulgares já podem utilizar essa informação. Então, a multiplicação de gemas adventícias e o alongamento ocorrem simultaneamente. Nós podemos, então, obter mudas clonais in vitro mais rapidamente. Então, encurta, né, o tempo de cultivo in vitro. Isso é muito importante em relação às questões relativas à otimização do gasto energético,
dos produtos a serem utilizados e até dos recursos humanos. Tá? Então, esse foi um resultado muito importante. Outro detalhe, a concentração de 2 miligramas por litro de BAP e 0,5 miligramas por litro de ANA foram as melhores para as fases de multiplicação e alongamento in vitro. Então, essas concentrações favoreceram a obtenção de gemas e brotações ao mesmo tempo. Bom, em relação ao espectro luminoso, é importante destacar que a espécie requer um espectro amplo. Então, o espectro branco é o melhor. Tá? Então, o espectro luminoso branco foi o melhor para o cultivo in vitro da espécie. E houve somente enraizamento in vitro e na presença de ácido indol-butírico, sendo favorecido no espectro luminoso novamente branco. Então, o enraizamento ele pode ser conduzido in vitro e posteriormente os materiais podem ser aclimatizados ainda no laboratório e levados então para o viveiro posteriormente, visando o crescimento final e rustificação. Então foi possível produzir dados, né, informações a respeito do cultivo in vitro e da espécie quanto à fase de multiplicação e alongamento, bem como ao enraizamento. No caso, essas informações podem ser utilizadas para a formação de novos protocolos, até então para otimizar a produção de mudas em determinadas condições. Essas foram as referências citadas ao longo da apresentação. Aqui tem os detalhes do nosso grupo de pesquisa da Universidade Federal de Lavras, né? Requer, né, algumas informações adicionais que são cadastradas no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, então no diretório dos grupos de pesquisa, que se chama Multiplicação de Espécies Florestais. Então, formado aí por professores, pesquisadores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação e pós-doutores. Agradecimentos a FAPEMIG, CNPq e CAPES pelo financiamento desse projeto, que foi importante para a condução da pesquisa e a geração das informações para aplicações em Minas Gerais, inclusive no Brasil. E aqui eu deixo meu contato, né? Sou professor aí da Universidade Federal de Lavras, onde foi conduzido todo o projeto de pesquisa. O nosso laboratório se chama Laboratório de Cultivo in Vitro de Espécies Florestais e pertence, né, ao Departamento de Ciências Florestais, a Escola de Ciências Agrárias de Lavras, da Universidade Federal de Lavras.